E aí, galera, tudo certinho? Mais novidades de 2016, finalzinho do ano, e a gente tem uma PEC que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a PEC 29 de 2016. Essa PEC, ela gera algumas alterações nas regras referentes a concursos públicos, né? Algumas interessantes, outras não tanto. Vamos lá. Mas a princípio são novidades boas para o concurseiro. A primeira novidade que a PEC prevê é o fato de que no concurso público tem que se colocar o quantitativo de vagas idêntico ao quantitativo de cargos vagos no órgão. Olha, a gente viu uma perspectiva aqui e chegou-se à conclusão que, por exemplo, se essa regra fosse implantada no próximo concurso do Senado Federal, nós teríamos que ter 1.008 vagas colocadas no edital, sendo que a PEC ainda prevê que a Constituição passa a regulamentar que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Então o entendimento do STF desde 2011 passaria a constar expressamente do texto constitucional. O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação e você teria 1.008 vagas. Olha que bacana. Vamos lá. Existem alguns problemas em relação a isso e aí eu queria conversar sem a paixão do momento. Eu sei que para você isso é fantástico, só que na verdade você acaba engessando um pouquinho a atuação do gestor. Muitas vezes existem 1.000 cargos vagos, mas o gestor não tem interesse em prover os 1.000 cargos. Não há orçamento, não há necessidade, o orçamento público precisa ser destinado para algumas outras atividades mais importantes. Na minha concepção, a Constituição não deveria atrelar a quantidade de vagas do edital necessariamente a quantidade de cargos vagos que existam no órgão. Você acaba obrigando a administração pública a prover todos os seus cargos, quando na verdade a gente sabe que muitas vezes a necessidade pública ela gera uma precisão mesmo, uma necessidade mesmo do gestor alocar os recursos públicos de forma diferente. Então nem sempre ele tem como prover todos os cargos, porque nem sempre ele vai ter orçamento para isso. Então isso é um pouquinho complicado na minha concepção. Mas a PEC, ela prevê essa possibilidade, né? E aí se a PEC estabelecer isso, só vai se poder abrir concurso colocando todo o quantitativo de vagas que tiverem. Não é possível, não será possível em razão disso, a abertura de concursos públicos somente com cadastro de reserva. O entendimento é que o concurso público somente com cadastro de reserva violaria a boa-fé objetiva dos candidatos, daquelas pessoas que estão se preparando, muitas vezes são aprovados em primeiro lugar, segundo e nunca são chamados. Então, a PEC já vedaria esse concurso público somente com cadastro de reservas e também estabelece que somente poderá se colocar cadastro de reservas num percentual de até 20% em relação ao quantitativo de cargos. Então, se serão 100 vagas, é possível colocar mais 20 de cadastro de reservas, no máximo. Eu não posso colocar um cadastro de reserva indeterminado. Então eu teria 4 regras que, a princípio, são interessantes para os concurseiros. Na minha concepção, se essa PEC sair, nós temos 4 regras muito interessantes para quem está se preparando para concurso. Uma delas eu não concordo. Não concordo, apesar de eu saber que é interessante para você, apesar de eu saber que é interessante para o concurseiro e, consequentemente, para mim também, né, que quero o seu sucesso, eu não concordo doutrinariamente com ela. Tecnicamente, eu acho que ela engessa a possibilidade do gestor definir a melhor forma de atuação. Ela acabaria com a discricionariedade administrativa, ou pelo menos mitigaria muito nessa atividade, e eu não concordo com isso. Mas, de antemão, esses 4 pontos seriam talvez os 4 pontos de maior relevo para você que está se preparando para concurso. A gente está começando a ver a atividade pública crescer. Então nós tivemos um ano de 2016 muito ruim, e nós temos uma perspectiva no ano de 2017 que é uma perspectiva muito melhor do que a perspectiva do ano passado. Então, a princípio, se essa PEC for aprovada, os candidatos que fizerem concurso público têm uma garantia de direito subjetivo à nomeação, isso não poderá mais ser alterado, embora a gente tenha um entendimento jurisprudencial consolidado. Jurisprudência é jurisprudência, né? Muda da noite para o dia. A gente também teria a garantia de que não seriam abertos concursos somente com cadastro de reserva, a garantia de que toda vez que o concurso fosse aberto, teria que ter o quantitativo de vagas do órgão presentes naquele momento e de que o cadastro de reserva poderia ser de até 20% a mais em relação aos cargos vagos, ok? É isso.
Acho que vamos esperar a tramitação dessa PEC 29, mas é uma PEC que está com tudo, né? Está na mídia, então tem uma tendência de tramitar com alguma rapidez também. A gente está junto, sigam o nosso canal, continuem aqui comigo. Todas as semanas a gente vai estar aqui postando as dicas, trabalhando os temas importantes e a gente se encontra na próxima semana ainda. Valeu, pessoal!